A vida é um jogo sem propósito, um jogo de infinitas forças, o jogo e belo, se você. Localidade. Não figado em a mente de quem quer alcançar algoritmo, e feio se você. Figado uma ambição de se tornar alguma coisa, de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa. Relaxe. Abandone o futuro completamente. Somente este momento existe, e este momento é uma eternidade. E esta vida é apenas tudo que existe. Mal pense a respeito da outra margem. Na vida, tudo é um risco. Tudo é um risco. Localidade, não fazer nada alço é um risco. O porquê tal qual é o sentido de se estar aqui? A vida é um jogo sem propósito, um jogo de infinitas forças, o jogo e belo, se você. Localidade. Não figado em a mente de quem quer alcançar algoritmo, e feio se você. Figado uma ambição de se tornar alguma coisa, de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa. Relaxe. Abandone o futuro completamente. Somente este momento existe, e este momento é uma eternidade. E esta vida é apenas tudo que existe. Imperfeição ou perfeccionismo é uma causa básica de todas como neuroses. Ninguém pode ser perfeito, ninguém precisa ser perfeito. A vida é bela porque tudo é imperfeito. A perfeição e uma morte, uma imperfeição e a vida. EPAOR causa da imperfeição opaco crescimento. Imperfeito ou perfeccionismo. Imperfeição ou perfeccionismo é uma causa básica de todas como neuroses. Ninguém pode ser perfeito, ninguém precisa ser perfeito. A vida é bela porque tudo é imperfeito. A perfeição e uma morte, uma imperfeição e a vida. EPAOR causa da imperfeição opaco crescimento e possível. Se você. Para perfeito. Em tal localidade, não haverá crescimento, não haverá movimento. Nada poderá acontecer com você. Pois tudo acento agudo terá acontecido. Você estará absolutamente morto. Absoluto aquilo que sabemos é tudo que ainda pudermos virmos sobre esta fadada serviços relativo. Atuar ser ator e a mais espiritual de todas as profissões como o porquê todo ator precisa viver um paradoxo. Precisa identificar-se com o papel opaco está desempenhando. Mas ainda assim deve permanecer um observador. Atuando como Hamlet, você precisa estar completamente envolvido com a ideia de ser Hamlet. Esquecer de si mesmo completamente durante sua atuação e, ainda assim, no mais profundo de seu ser, permanecer um espectador, um observador. Se ficar completamente identificado com Hamlet, então terá problemas. O verdadeiro ator precisa viver este paradoxo. Atuar como se fosse de fato aquele personagem e, apesar disso, ele fundo. Sabe que elementos localidade, não é aquilo que é representação. EPAOR isso que digo que atuaria mais espiritual das profissões.
perguntaremos ao porque parece que a gente está morrendo. Perguntaram ao Osho, por que parece uma gente está morrendo quando está amando? Apaixonar-se um desejo suicida ou apenas um instinto autodestrutivo como a marcha dos lemmings para o mar ou ao voo da mariposa? Parágrafo M. A chama. Isso é bizarro. O amor e morte, mas aquele que morre de amor sem jamais existiu realmente. O que morre é o irreal, e a ideia de um ego. Portanto, o amor e morte, e suicida. É perigoso. É pior isso que milhões de pessoas decidiram contra o de amor. Elas vivem a vida sem amor e decidiram los de favor fazer ego, mas o ego é falso. E você pode se apegar ao falso jamais se tornará real. Assim, a vida de um egoísta de sempre permanece na insegurança. Como se tornar pode algo irreal real? L. Absoluto, um caso de amor com o todo. Meditar significa tornar-se ninguém. Absoluto, um caso de amor com o todo. Meditar significa tornar-se ninguém. Significa dissolver-se num todo, não se manter separado, não resistir. MAS dissolver-se. Em um caso de amor com o todo, o M a unidade orgástica é com o todo. E claro que, diante do todo, nada somos, pequenos como gotas de orvalho diante do oceano. E, no momento que você sabe opaco localidade, não é nada comparado com o todo, você aceita o todo com alegria. Localidade, não los resignação, mas los júbilo. O porquê como o ego desaparece em todas e como ansiedades. Medos de todos os. O medo da morte desaparece e vê você. Abandona o ego. O porquê assim o ego morre. A realidade que você ITM eterna. Quando todas como ansiedades e preocupações como desaparecem, você fica luz descanso total. A ausência fazer é o começo da meditação. E o descanso e uma realização. Quando você se encontra luz descanso tão profundo que nada pode perturbá-lo, e o porquê você achou sua casa. O que no Oriente se chama Satchitanandi, verdade, consciência. Bem, tradição aventurança, as três rostos de Deus. Uma verdadeira trindade. No momento que você está totalmente paz, e silêncio. Todas essas três enfrentas são suas. Você se torna divino. Na verdade,
você. Sempre é fó e divino, mas só agora está descobrindo. Perguntaram ao Osho, por que parece uma gente está morrendo quando está amando? Apaixonar-se um desejo suicida ou apenas um instinto autodestrutivo como a marcha dos lemmings para o mar ou ao voo da mariposa? Parágrafo M. A chama. Isso é bizarro. O amor e morte, mas aquele que morre de amor sem jamais existiu realmente. O que morre é o irreal, e a ideia de um ego. Portanto, o amor e morte, e suicida. É perigoso. É pior isso que milhões de pessoas decidiram contra o de amor. Elas vivem a vida sem amor e decidiram los de favor fazer ego, mas o ego é falso. E você pode se apegar ao falso jamais se tornará real. Assim, a vida de um egoísta de sempre permanece na insegurança. Como se tornar pode algo irreal real? Ele está sempre desaparecendo e você precisa se apegar a um elemento e com constância cria travessão-lo. Repetidamente. Trata-se de autodecepção uma. E isso cria a infelicidade. A infelicidade de função fazer irreal. Ou é verdadeiro bem, travessão aventurança, Satchitananda. A verdade e bem, travessão aventurança e consciência. Sati significa verdade, Pivete significa consciência e Anand significa bem, travessão aventurança. Estas três coisas são como qualidades da verdade. Ela sim e alerta e bem, travessão aventurada. A infelicidade de irrealidade. O inferno e aquilo que localidade. Não existe, mas que você cria, é o paraíso e aquilo que existe, mais que você. Localidade. Localidade, não seria o único modo de realmente os serviços localidade.